Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre matrizes. Bom, primeiramente, antes de a gente começar com qualquer coisa, o que são matrizes? Bom, a matriz ela é uma organização numérica que elas são organizadas com uma tabela. E essa tabela ela possui linhas e colunas. Como a gente pode ver nesse exemplo de matriz, essa tabela ela tem uma, duas e três linhas. Ou seja, é uma matriz que possui três. Três o que, Davi? Três linhas. E as colunas? Vamos ver agora. Onde a gente tem uma coluna e a gente tem duas colunas. Ou seja, é uma matriz 3 por 2. Por que 3 por 2, Davi? Porque tem três linhas e duas colunas. Vamos para outro exemplo. Se eu tenho essa matriz aqui e vamos contar da mesma forma que a gente fez com o anterior. Vamos contar as linhas. A gente tem uma e duas linhas. E as colunas? Vamos contar também. A gente tem uma coluna e a gente também tem duas colunas. Ou seja, ela é uma matriz 2 por 2. Vamos para nosso terceiro exemplo. Vamos lá contar o número de linhas dessa matriz. Ela tem uma linha e também tem duas linhas. Ou seja, ela é uma matriz 2 por o número de colunas agora. Deixa eu trocar aqui a caneta. Uma coluna, duas colunas e três colunas. Ou seja, é uma matriz 2 por 3. Então, esses são algumas formas de a gente ver que uma matriz ela tem um certo número de linhas e também de colunas, coisa que vai aparecer muito para a gente. Enquanto esse número de colunas e linhas são iguais. Quando a matriz ela também tem três colunas e também três linhas. Ou quando ela tem duas colunas e também duas linhas, como a gente viu aqui nesse exemplo. Ou seja, aqui eu tenho duas linhas e também eu tenho duas colunas. Ela é chamada de matriz quadrada. Ela tem um nomezinho de matriz quadrada. Por quê? Porque remete a um quadrado. Aqui vocês podem ver que tem o mesmo número de colunas e o mesmo número de linha. Se a gente for olhar, parece um quadrado. Onde essa matriz a gente tem uma linha, a gente tem também duas linhas e tem também três linhas. Ou seja, ela é uma matriz 3 por, como ela é quadrada e ela tem três linhas, obrigatoriamente ela vai ter que ter três colunas. E se a gente for contar na prática, a gente conta também. Como a gente tem uma coluna, duas colunas e também três colunas. Ou seja, a matriz 3 por 3, ela vai ter três linhas e três colunas. A mesma coisa é na matriz 2 por 2, onde ela vai ter duas linhas e vai ter também duas colunas. Ou seja, ela é uma matriz 2 por 2. E matriz 1 por 1, Davi? Ela só tem uma linha e uma coluna, ou seja, só vai ter um número no meio de parênteses. E dentro dessas matrizes, a gente vai ter as diagonais, onde a gente vai ter a diagonal principal e diagonal secundária. E quais são essas diagonais? Bom, os números da diagonal principal vai ser esses números aqui, ó. Ou seja, a diagonal principal vem sempre da esquerda para a direita. Vai pegando sempre a diagonal. Como a gente pode ver que no quadrado, a gente tem um quadrado e a diagonal dele parte de um ponto a outro. Aqui na matriz é a mesma coisa, vai partir de um número ao outro, onde vai sair do número 1 e vai pegar o número 9 e vai parar no número 6. E a secundária, Davi, vai ser do outro lado, com o mesmo esquema. Ou seja, vai pegar o número 5, o número 9 e o número 3. Vai vir dessa forma. Onde, em azul, a gente tem a diagonal principal. Em vermelho, a gente tem a secundária. Isso só funciona com matriz 3 por 3 também, Davi? Não, com qualquer matriz quadrada. Se a gente for ver uma matriz quadrada, 2 por 2, ou seja, uma matriz que tem duas linhas
e duas colunas. Ela vai ter também duas diagonais, onde a principal vai pegar os números 1 e 5 e a secundária vai pegar os números 0 e 3. Beleza? Aqui em azul a gente, como no exemplo do lado, é a principal e em vermelho é a secundária. Ok? E dentro da matriz e dentro dessas diagonais, a gente tem um traço. O que é o traço, Davi? É a soma de todos os números que pertencem à diagonal principal. Ou seja, qual é o traço dessa matriz? Eu vou somar os números 1, 9 e 6. Se eu somar esses números 1, 9 e 6, vai dar 1 mais 9, vai dar 10. 10 mais 6, vai dar 16. Ou seja, o traço dessa matriz é igual a 16. E o dessa matriz do lado, Davi, a gente vai somar os números da diagonal principal. Ou seja, 1 mais 5 vai dar 6. Ou seja, o traço dessa matriz vai ser igual a 6. Beleza? Então o traço é o quê? É a soma de todos os números presentes na diagonal principal. E vamos para a localização do número. Dentro da matriz a gente consegue localizar, ou seja, dizer aonde esse número está. Como se fosse um mapa que tem várias casas e eu posso dizer onde está a casa de fulano, de cicrano e também de beltrano. Então, isso, de vez de ser chamado como casa, é chamado de A e J, onde eu tenho o meu I, que é a linha onde está o número, e eu tenho o meu J, que é a coluna onde está o número. Vamos utilizar essa matriz aqui como exemplo. Eu tenho uma matriz 3×3, ou seja, uma matriz quadrada. E dentro dessa matriz eu quero saber o número A1, 2. Qual é esse número? Bom, é um número que está na primeira linha e na segunda coluna. Vamos lá. Primeira linha e vão 1, 2. Segunda coluna, ou seja, primeira linha e segunda coluna. E qual número é esse? É o número 3. E agora, e se eu quiser um número A2, 2? O número que está na segunda linha e na segunda coluna. Ou seja, como a gente pode ver aqui, o número 7. E se eu quiser um número... deixa eu pensar aqui, o número A3, 1. Um número que está na terceira linha e na primeira coluna. Ou seja, o numeral 1. Então a gente pode saber a localização e determinar qual número está naquela localização através desse termo chamado de A e J, que é bastante usado nesse assunto de matriz. E essa foi a aula de matriz. Deu para a gente ver algumas noções básicas sobre o que é uma matriz. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço. Até a próxima.